liga, né, luz, liga energia, mas não tira as pessoas dali. Precisa tirar dali que são áreas de risco. Agora, o governador do Rio Grande do Sul, ou os governadores do Rio Grande do Sul, são de fato os maiores responsáveis por essa tragédia. A União, em que pese a gente viver numa falsa federação, em que os estados têm pouca autonomia, os responsáveis são os governadores do Rio Grande do Sul que não fizeram as obras. A gente tem como exemplo, talvez um exemplo mais distante, mas, por exemplo, a Holanda, que é um país que está abaixo do nível do mar e ao longo da sua história sofreu tanto e foi fazendo as obras necessárias ali para não sofrer mais. E o Rio Grande do Sul, desde a década de 40, teve uma enchente similar, por isso que acho difícil pôr na conta das tais mudanças climáticas e não teve algumas obras, muitas não foram feitas, conforme a notícia. E nessa falsa federação fica difícil isso, porque tudo é concentrado na União, que deveria dar autonomia aos estados. A gente vê essa questão da falsa federação quando a gente toma como exemplo os Estados Unidos, onde os estados têm total autonomia, vide o sistema eleitoral deles ser confuso, porque cada estado tem autonomia para legislar ali. E aqui no Brasil não, fica tudo concentrado na União e a gente sabe que quando muita concentração de poder, na verdade, é a concentração do poder de decisão. Então a gente tem estados que precisam ficar pedindo tudo para a União, o estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, é um dos maiores devedores da União também. Então é uma situação que não tem solução aparentemente, porque vai custear agora a nova tragédia para o Rio Grande do Sul, daqui a pouco em outros lugares. E a gente fica só enxugando o gelo, não vê as obras de vazão necessárias, precisamos construir canais ali no Rio Grande do Sul, pensar numa solução brasileira inédita, porque é uma questão inédita brasileira, mas se pautar nessas questões dos Estados Unidos, que se prepara para furacões, do Japão, que tem até túneis para escoar água, da Holanda, que tem os tais dos diques para vazão da água. Então precisa pensar nessa solução a longo prazo. Agora o momento é de acolher as pessoas, até porque a gente sabe que ali nos abrigos, Capês, é uma coisa absolutamente provisória, é uma coisa que a pessoa está na sua rotina, de repente está num abrigo coletivo, banheiro coletivo, é uma situação terrível, então precisa dar um acolhimento melhor, inclusive, para as pessoas e não para os presidiários, como o Estado fez, até acabou soltando alguns em regime semiaberto, que é uma sinalização terrível para todos. Olha, o Deise Chiocari, o Cristiano Vilela colocou muito bem que no dicionário dos gestores não existe a palavra planejamento. Aqui é o país do improviso. E o João Belutti lembra muito bem países que estão em situações geograficamente muito mais adversas. O Japão está em cima de um abalo sísmico permanente. Japão, você tem a Flórida com os furacões. A Holanda está literalmente debaixo d'água, Países Baixos, fica abaixo do nível do mar. Islândia, que é cercar um país, uma ilha povoada por geysers. Então, a pergunta que eu falo é o seguinte, ali claramente, se você faz um alargamento da calha do rio, um desassoreamento para que ele fique mais aprofundado, como já se fizerem outras obras parecidas, isso não teria ocorrido. Agora, é hora da gente ver quantas pessoas estão morando em situações de risco no Guarujá. Para citar alguns exemplos. No Rio de Janeiro, nós tivemos uma tragédia na Ilha Grande, não faz muito tempo, se não me engano, faz uns 10 anos, mais ou menos, que muitas pessoas morreram. Janeiro, a gente sabe que é um mês que tem muita chuva em determinadas regiões. Agora há pouco, no litoral norte, nós tivemos. Então, até que ponto a gente vai parar de falar em resiliência climática e começar a falar em planejamento para evitar esse tipo de tragédia? Olha, Capês, sabe que tem algumas coisas assim no meio dessa tragédia que o Rio Grande do Sul está passando que me assustam muito. Primeiro, resiliência climática, tu não saber o que fazer com isso, né? O que ele está querendo dizer? É que nem o Wesley estava falando aqui, a gente fica no meio do desespero porque não tem previsão de nada. E aí, quando alguém se manifesta de uma forma muito que não dá para entender. É resiliência climática, do outro lado, o Congresso Nacional, em vez de estar fazendo alguma coisa para ajudar no Rio Grande do Sul, está recriando imposto. Aí o outro lado diz que vai criar uma comissão no Congresso Nacional para avaliar o Rio Grande do Sul e até agora nada, não fazem nada. Então, assim, tu fica no meio do desespero total. E aí tem um outro ponto, assim, como os guris falaram aqui, né? A gente não tem planejamento, tá bom. E o Brasil, por mais que tenha Amazônia e sempre venha com essa pauta ambiental muito forte, a verdade é que no início do ano passado, a gente estava discutindo se ia explorar petróleo na região norte e nordeste, mesmo com todos os laudos dizendo que a região era sensível demais para esse tipo de exploração.
No governo da presidente Dilma Rousseff, ela simplesmente arquivou um laudo que dizia que Belo Monte ia acabar com Pará. E acabou com Altamira. Não levou emprego, não desenvolveu a região, as pessoas estão cada vez mais pobres lá e está sofrendo com todo tipo de bandidagem que pode existir. O governo passado, o governo anterior ao do presidente Lula, também as favas com o meio ambiente. Então, a gente está vivendo um Brasil que não dá bola para isso. E a gente está sofrendo as consequências agora. São Paulo, toda hora que chove, acaba São Paulo, fica debaixo d'água. Então, enquanto esses governantes não tomarem uma postura e parar de falar com esses termos que ninguém entende e que não mostram efetividade e proatividade nenhuma, a gente vai continuar sofrendo. O que poderia ser pior num país para as pessoas pararem e pensar? Um Estado acabar. Bom, o Rio Grande do Sul acabou. Está na hora de sair de... Eu não gosto dessa palavra, mas tem que usar ela. Está na hora de sair de narrativa e fazer alguma coisa. Porque, assim, literalmente o Rio Grande do Sul acabou. E o que a gente vê são os governantes simplesmente ignorando mudanças climáticas. Está aí. Professor Leandro Ferreira, nós temos no Brasil ainda uma crise habitacional que já dura décadas. E as pessoas morando, antigamente elas moravam em barracões de madeira, né, que eram as favelas. Hoje houve uma evolução. Continuam sendo barracos construídos irregularmente, mas pelo menos de tijolo, com telhas. Mas com todo aquele drama, puxadinho daqui, não tem como fazer um planejamento para permitir a todas estas pessoas, não só acesso à moradia digna, mas cuidar dessas habitações, porque elas se deterioram muito rapidamente com o tempo. Quer dizer, ninguém que mora numa favela, que se chama hoje comunidade, é uma favela. Ninguém que mora numa favela quer morar ali. As pessoas querem ter direito à sua dignidade, a ter um emprego, a morar melhor. E quando isso não acontece, elas acabam em situações de risco. Então, além, é óbvio, de obras de prevenção desse tipo de enchente, com todo respeito, isto é uma tragédia evitável. Com todo respeito. Poderia ter sido evitada se houvesse planejamento. Mas, além disso, as pessoas que estão morando hoje em áreas de risco, elas estão expostas permanentemente e não têm para onde ir. E o que acontece? Os governos cruzam os braços, o tempo vai passando, vai empurrando com a barriga e ninguém faz nada. Será que o problema no Brasil é falta de ação, de iniciativa? Professor Leandro Ferreira. Obrigado, Capês, por ter me incluído nessa discussão aqui sobre planejamento. Eu acho que tem algumas coisas importantes, mas quero começar pelo ponto que levantou aqui o Cristiano Vilela sobre planejamento. Planejamento não é uma coisa que a gente faz com um discurso. A gente tem que fazer com as ferramentas necessárias. De certa forma, existe uma obrigação de planejamento, por exemplo, dos gastos. Aprovação do orçamento, do plano plurianual, geralmente dos planos de desenvolvimento estratégico das cidades, que são os chamados planos diretores, e assim por diante. Agora, nós temos que dotar os governos com as capacidades de planejamento. Dentre essas várias capacidades está a de identificação de áreas de risco. A gente lembra que quando teve a tragédia de São Sebastião, a gente ouviu falar muito do tal do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. E assim, era evidente que o CEMADEM, nos anos anteriores, foi desmontado. Então, se a gente gosta de dizer que o governo tem que planejar, nós temos que ter gente, nós temos que ter servidor com capacidade de planejar, nós temos que ter pessoal, nós temos que ter pelo menos orçamento para contratar essas competências sempre que for necessário. Então não faltam instrumentos de planejamento, faltam condições para que o governo os aplique, faltam condições para que os técnicos de cada lugar utilizem esses instrumentos. Estou cansado de ver, você também, Cristiano, com certeza, um monte de prefeitura que contrata plano diretor, às vezes a mesma empresa faz para um monte de cidade, não tem diagnóstico, né? Mesmo o planejamento orçamentário, o LDO, tem empresa que faz LDO, faz copia e cola no nome dos municípios e o orçamento tem que seguir esse planejamento. Então, nós temos que ter competência, nós temos que ter capacidade estatal. Isso aqui não é um termo estatista, não quero ficar socializando, não é isso. Capacidade estatal é um termo que se estuda na economia para avaliar se tal governo tem condições de implementar determinado planejamento.
Agora, eu quero aqui, só para não dizer que não, né, defender o governador Eduardo Leite em relação aos termos que ele está utilizando. Acho que o governador Eduardo Leite ele é muito aderente a um linguajar liberal, a um linguajar de primeira hora em relação a tudo que tem de mais moderno, né? Ele se destaca por isso, inclusive, na política nacional. Por outro lado, ele tem que fazer concurso público. Se ele acha que tem que ter planejamento lá, ele faz concurso público para trazer técnicos que façam o planejamento. Resiliência climática é um termo correto, gente. A BNT está estudando isso para determinar, viu, Capês? O que é resiliência climática? A BNT vai definir isso com normas como se fosse o ISO 9001, ISO 9002. Essas coisas vão ser parametrizadas nos próximos anos em que a gente vai ter necessidade de aplicá-las. Até para que alguém que fale em resiliência climática possa ser cobrado em relação àquilo que está falando. Aí a gente vai ter também todo um ecossistema de termos que a gente vai ter condição de avaliar se eles estão aplicando ou não. Como, por exemplo, a taxonomia em relação a investimentos verdes. Ninguém vai poder falar assim, eu estou fazendo um investimento sustentável, ESG. O que é ESG no Brasil? Isso tudo está sendo feito pelo governo federal, pela BNT, pela sociedade civil dedicada ao tema, e eu entendo que isso é importante para o planejamento, tal como garantir as condições e capacidades para que os governos os façam. Espero que o governador Eduardo Leite implemente tudo isso, principalmente dotando o Estado do Rio Grande do Sul de capacidade para fazê-lo. A questão, meu querido Leandro Ferreira, é que os estados se encontram numa situação de caos econômico tão grande e de comprometimento do orçamento com o nível de despesas com o pessoal que não dá mais com despesas exclusivamente dos Estados-membros para poder fazer concurso e contratar mais pessoas ainda. Então é preciso que haja uma união, uma união entre os Estados e a União, o governo federal, precisa investir e ajudar os estados a fazer esse tipo de planejamento. Quando eu digo resiliência climática, obviamente que eu sei o que é resiliência climática. Tanto que a hora é de usar expressões mais diretas, mais objetivas, mais pragmáticas e fazer a lição de casa, que é saber onde estão morando as pessoas em área de risco no Brasil inteiro, acontecendo no Rio Grande do Sul, mas os outros estados têm que levar um puxão de orelha também. Não é querer culpar só o governador Eduardo Leite. Todo mundo tem que fazer a sua lição de casa. Quem está morando em área de risco? O que precisa ser feito para evitar o transbordo de rios ou o desabamento de morros e encostas? Isso precisa ser feito. E o planejamento tem que ser feito, mas sem dinheiro. Não dá. E não tem dinheiro quando o déficit público aumenta e a dívida também.